Ahá! Finalmente é outubro, mês do terror. Mal posso esperar para todas as comemorações tradicionais do Dia das Bruxas. Não dá pra fazer esse tipo de coisa no Brasil. A gente não tem essa cultura do Dia das Bruxas aqui. E agora, como que eu vou comemorar o Halloween? A gente tá vendo essa música. Chegou a hora de falar de Halloween, uma das franquias mais influentes do terror, e uma das fundadoras do subgênero slasher. Halloween foi concebido nos anos 70, quando dois produtores pediram pro John Carpenter dirigir um filme sobre um assassino de babás. O John Carpenter e a produtora Deborah Hill escreveram um roteiro chamado The Babysitter Murders, que mais tarde foi rebatizado de, vocês já sabem, Halloween. O primeiro filme foi feito com um cachê relativamente baixo e obteve um lucro absurdo, o que, é claro, abriu os portões pra febre slasher dos anos 80. Atualmente a franquia tá com 10 filmes, com o 11º pronto pra sair nos cinemas, e com umas 3 ou 4 continuidades diferentes entre eles. Além dos filmes, a franquia tem o de sempre, que é um monte de livros e mais um monte de comics. Halloween teve só um jogo de videogame lançado para Atari nos anos 80, mas se servir de consolo, o Michael Myers e a Laurie são personagens do Dead by Daylight. Acho que é só isso, não tem nenhuma montanha-russa, nenhum teatro musical, nem nada exótico desse jeito. Porra, Halloween, vamos melhorar esse leque de produtos aí? Que tal lançar um kit de facas oficial do Michael Myers ou alguma coisa dessas? Enfim, nesse vídeo eu vou falar sobre os 10 filmes lançados até agora e o que eu gosto e o que eu não gosto de cada um deles. Então já vou avisar, esse vídeo vai ter muito spoiler. E vamos nessa, começando com Halloween, a Noite do Terror, dirigido por John Carpenter. A história de Halloween é bem simples, ela se passa na cidade de Haddonfield, no estado de Illinois, e segue Laurie Strode, uma menina normal que tá trabalhando de babá na noite de Halloween. E por acaso, ela e as amigas estão sendo perseguidas por um assassino mascarado. Esse assassino é Michael Myers, um cara psicótico que fugiu de um manicômio, e ele é quase uma força da natureza da maldade. O filme também foca no Dr. Sam Loomis, o psiquiatra do Michael, que tá caçando ele porque sabe que se ele fugiu, ele não vai fazer coisa boa. Pontos positivos! A trilha sonora, composta pelo próprio John Carpenter, ela é uma das representações musicais mais icônicas do terror e até da data do Dia das Bruxas. A direção do Carpenter também. Tudo que ele faz nesse filme aumenta a tensão. Sejam os planos longos ou o ponto de vista do assassino, tem toda a sequência inicial que é incrível e as aparições do Michael Myers no fundo das cenas ao longo do filme. A fotografia é muito boa, ela alterna entre um tom marrom de outono pro dia e um tom azulado pra noite. E disfarça bem que o filme foi gravado durante a primavera. Tem um ar de realidade nesse filme que é bem legal. A casa dos Myers não é uma dessas casas obviamente assombradas que você vê em outros filmes. Ela é só uma casa velha normal com uma má reputação. Atuações muito boas do elenco principal, mas principalmente da Jamie Lee Curtis e do Donald Pleasence. O roteiro também é ótimo em criar o suspense, além de ter uns diálogos bem fodas, principalmente os discursos do Dr. Loomis. E ele é o responsável por popularizar muitos dos elementos recorrentes do filme slasher, tipo o assassino que anda devagar, ou o conceito da Final Girl, e o famoso quem transa morre, apesar do John Carpenter já ter falado várias vezes que essa não era a intenção dele. E é claro, o próprio Michael Myers, ele é uma ameaça que funciona por causa do mistério, ele não tem uma justificativa pra sair matando gente, ele é quase uma personificação do mal. E o design dele é uma das gambiarras mais incríveis do cinema. Eles só cataram uma máscara barata do Capitão Kirk, meteram a tesoura e a tinta branca, e voa lá, é uma máscara perfeita pro personagem. Ela é tão desalmada e sem emoção quanto ele. Eu também gosto de pensar que alguém da produção olhou pra uma máscara do William Shatner e falou: cara, isso é bem assustador. Pontos negativos. Essa abóbora na abertura do filme não é assustadora. Esse braço aqui não faz muito sentido anatomicamente com o ponto de vista do personagem. As 3 garotas têm 17 anos, mas a atriz mais jovem era a Jamie Lee Curtis, que tinha 20 na época. Cara, eu nem preciso falar a categoria que esse filme vai, né? Essa parte é óbvia. Halloween 2, O Pesadelo Continua. Dirigido por Rick Rosenthal, mais ou menos. O John Carpenter não voltou pra dirigir, mas ele produziu o filme. Só que quando ele viu a versão final do Rosenthal, ele decidiu regravar algumas partes do filme. Então existem 2 versões de Halloween 2. A que lançou nos cinemas, que é a do Carpenter, e a que foi direto pra TV, que é a do Rosenthal. A análise aqui vai ser da versão considerada oficial, que é a versão do John Carpenter. A história de Halloween 2 é uma continuação direta do primeiro filme. A Laurie é levada pra um hospital, enquanto o Dr. Loomis continua na missão pra achar o Michael
Myers. O Michael, obviamente, foi pro hospital pra ir atrás da Laurie, e aí ele começa a fazer a festa e chacinar todo mundo que tá lá. Pontos positivos! A abóbora da introdução tá show nesse daqui. O John Carpenter quis colocar mais sangue nesse filme, e ele conseguiu, porque tem uns efeitos bem legais aqui. Esse é um filme slasher mais tradicional, daquele jeito que a gente gosta, com 118 personagens que vão morrendo aos poucos ao longo do filme. Eu gosto da ambientação do hospital vazio, e eu acho que essa é uma progressão lógica boa pra história do primeiro filme. A Laurie tá traumatizada e o Dr. Loomis tá paranoico, querendo provas de que o Michael Myers morreu. O Michael Myers nesse filme tá bem mais cínico, o que eu acho até engraçado. Eu gosto bastante do final desse filme, que o Dr. Loomis se sacrifica pra matar o Michael Myers. É um final bem justo pros dois personagens. Pena que, como a gente sabe, esse não é o final de nenhum dos dois, né? Pontos negativos. A Jamie Lee Curtis aqui definitivamente não tem 17 anos. Talvez seja por isso que a Laurie não faz muita coisa nesse filme. Ela nem fala direito. E tem essa anta desse Jimmy, que é mais ou menos o par romântico da Laurie. Ele entra numa sala, vê que tem uma poça de sangue gigante no chão, procede em escorregar na poça que ele acabou de ver e desmaia. O Michael Myers nem precisou se dar o trabalho de matar o cara, ele se nocauteou sozinho. Isso talvez seja a implicância, mas na cena que o velho tá assistindo Noite dos Mortos-Vivos do Jorge Romero na TV, o áudio do filme é de uma cena e a imagem é de outra. Esse filme tem, como a internet batizou, a explosão mais arbitrária da história do cinema. E esse é o filme que tem aquela reviravolta que já é padrão nos filmes do Halloween, de que a Laurie é a irmã perdida do Michael Myers. Isso até podia ser um plot twist bom, mas eu não gosto dele aqui por vários motivos. Parece forçado, já que nada em nenhum dos dois filmes indica uma conexão familiar entre os dois. O próprio John Carpenter disse que escreveu isso na base do engradado de Budweiser porque ele tava ficando sem ideia. E a revelação é feita do jeito mais sem graça possível. Aquela moça do primeiro filme só aparece e conta pro Dr. Loomis. É só isso que acontece, a própria Laurie nunca fica sabendo de nada. A reação dela ia ser a parte mais legal dessa reviravolta, mas isso nem existe. Isso também tira um pouco do mistério do Michael Myers. No primeiro filme ele é assustador pela falta de motivo. A Laurie e as amigas são vítimas do acaso, aquilo podia acontecer com qualquer um. É até mais fácil da gente se identificar com a situação. Quando a gente descobre que ele tá atrás dela porque ela é irmã dele, a gente já fica mais de boa, porque, ei, até onde eu sei, eu não sou irmão do Michael Myers, então eu tô tranquilo. Mesmo assim, eu ainda gosto bastante do Halloween 2. Ele é basicamente uma versão piorada do primeiro filme, mas eu acho ele uma continuação bem justa. Halloween 3, A Noite das Bruxas, dirigido por Tommy Lee Wallace. Depois que mataram o Michael Myers e o Dr. Loomis no filme 2, o John Carpenter surgiu com uma ideia diferente. Ele queria transformar a franquia Halloween em uma antologia. Todo ano ia sair um filme do Halloween contando uma história diferente que se passa no Dia das Bruxas. E o Halloween 3 foi a primeira e a última tentativa, porque isso não deu lá muito certo, né? A história dessa vez é sobre o Dr. Daniel Chalice, que começa a investigar um assassinato bizarro que ele testemunhou no hospital onde ele trabalha. Essa investigação leva ele até uma vila onde fica a fábrica de máscaras Silver Shamrock. E ele descobre que tem toda uma conspiração rolando e que o dono da fábrica tá enfeitiçando as máscaras pra matar todo mundo que tá usando na noite de Halloween ou alguma coisa assim. Pontos positivos! O Tommy Lee Wallace pode até ter dirigido, mas isso aqui parece um filme do John Carpenter. Toda a sensação de mistério, a atmosfera de terror, o final ambíguo e cínico, e essa coisa meio ficção científica sobrenatural, parece muito o estilo dele. E a trilha sonora também é do John Carpenter, e ela é muito boa. Eu gosto do design de produção, principalmente as 3 máscaras da Silver Shamrock, que eu acho bem características. E esse filme provavelmente tem os efeitos mais pesados desses primeiros filmes do Halloween. Eu gosto que o vilão é só um cara filha da puta mesmo. A justificativa dele por tentar matar um monte de criança na noite de Halloween é só, é uma pegadinha. A gente pode falar que a história desse filme é uma maluquice. Tem uns robôs, uns chips eletrônicos feitos com um pedaço do Stonehenge, uma feitiçaria ativada por sinal de TV que aparentemente transforma a cabeça das pessoas em um monte de animal venenoso. É uma bagaceira estúpida e sem sentido nenhum. Eu adoro. Pontos negativos. Como que o plano malvado de usar um comercial de TV para ativar a magia negra das máscaras ia funcionar nos Estados Unidos, que tem 3 fusos horários diferentes? Porque quando a propaganda fosse ao ar na costa leste, o pessoal já ia saber da tramóia. A porra da música maldita da Silver Shamrock. Sério, essa é a coisa mais irritante que você vai escutar na sua vida e eles tocam ela 14 vezes no filme. Boa sorte tirando isso da sua cabeça depois que esse filme acabar. A pior coisa desse filme é que ele tá associado ao nome Halloween. Se ele fosse o segundo filme da franquia, até podia colar essa ideia da antologia, mas a esse ponto ela já tava ligada com o personagem do Michael Myers. Então se fosse pra fazer uma coisa nova, tinha que ter sido um filme bem foda mesmo. E esse não é um filme foda. Ele é bizarro, mas no fim das contas ele não é nem muito memorável, já que os vilões são só uns caras de terno e a história não faz muito sentido. Eu até gosto do Halloween 3 como um filme separado, sem relação com o resto da franquia. Se ele tivesse sido lançado com outro nome, talvez ele tivesse uma aceitação maior do público, junto com outras trasheiras estranhas dos anos 80.
Nenhuma surpresa, Halloween 3 foi um fracasso, o que fez com que o John Carpenter e o produtor Irving Abrams pulassem fora da franquia. Quem passou a comandar tudo agora foi o produtor Mustafa Khad, que tinha muito dinheiro pra investir e pouco apreço por continuidade, o que nos leva a Halloween 4, o retorno de Michael Myers, dirigido por Dwight Little. Halloween 4 se passa 10 anos depois do segundo filme. O Michael Myers acorda de um coma quando descobre que a Laurie, que morreu no acidente de carro, tem uma filha chamada Jamie Lloyd. Ele então embarca na missão de ir matar essa sobrinha dele. E o Dr. Loomis sobreviveu à explosão do filme 2 e ele tá de volta na caça pra ir atrás do Michael Myers. Pontos positivos! A melhor coisa desse filme é o Donald Pleasence, que é um ator tão foda que é sempre legal de assistir ele. Tem algumas ideias legais, tipo a cena que um grupo de personagens fortifica uma casa esperando um ataque do Michael Myers. O final desse filme é a melhor coisa dele, com a Jamie Lloyd virando uma psicopata igual o Michael e a reação desesperada do Dr. Loomis. Tem a bagaceira boa também, tipo o Michael Myers fazendo uma chacina numa caminhonete em movimento, ou a cena que ele mata personagem com a escopeta do jeito menos prático possível. Pontos negativos. Também tem a bagaceira ruim. Tipo o padre que dá uma carona pro Dr. Loomis, fala que tá caçando o diabo e nunca mais aparece no filme. Ou a cena bizarra com uma galera vestida de Michael Myers, que é bem idiota. A montagem desse filme não tem noção espacial nenhuma. Tem uma cena em particular que não dá pra ter ideia de onde os personagens estão e pra onde eles estão indo. O roteiro desse filme foi escrito durante uma greve de roteiristas, então ele é literalmente uma versão mais estúpida do primeiro filme. Eu até entendo como o Michael Myers podia ter sobrevivido ao final do segundo filme, porque, né, ele é o Michael Myers. Mas é bem surreal que o Dr. Loomis estava naquela explosão e saiu só com essa cicatrizinha mexuruca aqui. Não tem muito mais pra falar de Halloween 4. Ele é o filme mais qualquer coisa da franquia. Ele não é nem ruim, ele só existe. Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, dirigido por Dominique qualquer coisa. A história de Halloween 5 se passa um ano depois do anterior. O Michael Myers acorda de outro coma e descobre que a Jamie Lloyd ainda tá viva. Então ele embarca na missão de ir matar a sobrinha dele. E o Dr. Loomis tá convencido de que o Michael ainda tá vivo, então ele tá atrás dele mais uma vez. A diferença desse filme é que parece que a Jamie e o Michael têm uma conexão mental ou alguma palhaçada dessas. Pontos positivos! A melhor coisa do filme, de novo, é o Dr. Loomis. Apesar de toda vez que você pausa na cara dele, parece que o Donald Pleasence tá repensando a carreira. O arco de personagem dele é muito bom. Nesse filme, ele já chegou à loucura por causa do Michael Myers, e ele tá tão perigoso quanto o assassino que ele tá caçando. Tem umas cenas tragicômicas aqui também, do tipo, a que ponto chegamos? Olha só, o Michael Myers arranhando o carro de um cara. Que legal. Olha só essa menina tendo uma visão telepata e tentando descrever pra um psiquiatra maluco essa imagem, que é uma mulher com os cookies no peito. Que legal. Pontos negativos. O roteiro, né? Ninguém tá surpreso com isso. Ele cancela o final foda do filme anterior, então a Jamie não vira uma assassina igual o Michael Myers. Tem a desculpa merda de que ninguém achou o Michael Myers por um ano porque um eremita aleatório decidiu cuidar dele. Isso é tão estúpido, parece uma ideia que alguém falou de zoeira pro produtor, mas ele levou a sério e mandou fazer. Nada que o Michael Myers faz aqui tem sentido. Ele tá atrás da sobrinha dele que ele quer matar, certo? Então por que ele roubou um carro e tá dando carona pra essa moça? E por que ele para quando ela pede pra comprar cigarro? O que tá acontecendo? Eles fazem aquela velha manobra de matar a personagem que sobreviveu no filme anterior pra focar em um monte de caricatura que ninguém se importa. Não que a tal da Rachel fosse uma personagem muito boa, mas ela pelo menos era irmã enteada da Jamie, então daria pra entender a relação que as duas têm ao longo do filme. Ao invés disso, a gente tem a Tina, que é tipo uma amiga da família? Ou alguma coisa assim? Ela meio que só aparece. Esse filme é dirigido igual uma comédia, e nem é uma comédia muito boa. A casa dos Myers tá bem diferente nesse filme, né? Eu não lembro dessa mansão nos filmes anteriores. O maior atestado de que os roteiristas não tinham ideia do que eles estavam fazendo é essa porra desse homem de preto com as runas. Ninguém sabia o que ele devia ser, só jogaram um verde e fizeram aquela porra daquele final idiota, onde ele mata todo mundo na delegacia pra soltar o Michael Myers sem motivo nenhum. E esse filme é bem ruim, mas é aquilo, né? Tem o Michael Myers arranhando um carro. Halloween 6, A Última Vingança. Dirigido por alguém, tipo, foda-se, né? A história desse filme explica que o Michael tá afetado pela maldição de Thorne, que é uma palhaçada que faz a pessoa matar os parentes na noite de Halloween. Tem um culto por trás disso tudo, que também tem um papo de runa e de ligação cósmica. O líder do culto tá fazendo mais coisas diferentes atrás da Jamie Lloyd, e ao mesmo matar ela, mas tem uns novos membros da família Strode. Tem o Tommy Doyle, que quer salvar a criança do Michael. O Dr. Myers faz outra coisa, eu acho, eu não sei. Esse filme é uma zona. Pontos positivos. Bons efeitos.
acho que esse filme tem a cena de morte mais exagerada da franquia. Esse filme tem o Paul Rudd antes da fama e ele interpreta o Tommy, aquela criança do primeiro filme. Eu não sei como eles demoraram 5 filmes pra trazer ele de volta. Pontos negativos. O roteiro é uma merda. Além de ser uma tentativa estúpida de explicar o Michael Myers, ele não faz sentido nenhum. Tem uma senhora aqui que diz que era babá do Michael Myers na noite que ele matou a irmã, mas ele não precisava de babá justamente porque ele tava em casa com a irmã. Esses personagens são todos horríveis e eu não ligo pro que acontece com eles. As atuações também não ajudam. E que tal a revelação de que o cara que matou toda a delegacia de polícia no filme anterior era só um velho qualquer que tem umas falas no primeiro filme? Ele nem era sobrenatural nem nada, vai ver, ele só era muito bom mesmo com aquela única arma dele pra matar 27 policiais igual o Exterminador do Futuro. Esse filme tem a coragem de fazer uma referência ao Iluminado com o quarto 237. O Kubrick se revirou no caixão com essa, e olha que ele ainda tava vivo quando esse filme saiu. O final desse filme é a coisa mais preguiçosa que eu já vi. Parece que eles ficaram sem ideia e só decidiram acabar com um grito e o plano da máscara no chão, e é isso aí. A versão do produtor parece ter um final bem melhor, mas não foi essa versão que eu assisti, né? Eu nem sei qual é a desse filme, nada fez muito sentido e parece ser uma mistura de 35 ideias diferentes. E quando você caga tanto a franquia desse jeito, qual é a única saída? Cancela essa porra toda e começa de novo. O que nos leva a Halloween H20, 20 anos depois. Ou como eu gosto de chamar, Halloween H2O. Dirigido por Steve Miner. Halloween H2O é tecnicamente o primeiro reboot da franquia. A história se passa 20 anos após os 2 primeiros filmes e é sobre a Laurie Strode, que se mudou pra Califórnia e agora é diretora de um colégio. Ela vive escondida e com medo de que o Michael Myers vai voltar. E aí, grande surpresa, na noite de Halloween o Michael Myers volta pra perseguir a família dela. Pontos positivos! O roteiro desse filme tem o envolvimento do Kevin Williamson, que é o roteirista da franquia Pânico. Isso é bem evidente por causa do humor autoconsciente. Tem várias cenas e falas que remetem ao filme original, além de outros filmes também, tipo Sexta-feira 13, Pânico e Psicose, principalmente com o personagem da Janet Leigh. O elenco é ótimo, tem uma ponta do Joseph Gordon-Levitt antes da fama, o Josh Hartnett e o LL Cool J. Mas o melhor desse filme realmente é a Jamie Lee Curtis. A personagem da Laurie aqui tá uma mistura ótima de assustada com fodona. É interessante também ver a Jamie Lee Curtis e a Janet Leigh, que são mãe e filha, interagindo como duas personagens que têm essa relação meio mãe e filha também. O final é bem injusto, com a Laurie finalmente matando o Michael Myers, cortando a cabeça dele fora. É o final ao qual toda a construção de personagem dos dois estava levando. Eu adoro a cena que tem a mulher e a filha no banheiro e o Michael Myers rouba a bolsa dela igual um trombadinha. Pontos negativos. Esse filme é infestado por aqueles efeitos digitais de telecurso, bem anos 90 mesmo. Tem essa cena no começo que mostra dois detetives investigando o primeiro assassinato, mas eles nunca mais aparecem. O Michael Myers pega um carro em Illinois e vai dirigindo pra Califórnia em menos de um dia, o que é fisicamente impossível. Acaba que é só isso mesmo, o Halloween H20 é bem inofensivo pra um filme de Halloween, mas ele é bem divertido também. Halloween Ressurreição, que título original. Dirigido por Rick Rosenthal. A história de ressurreição segue de onde o H20 parou. Mas o H20 não parou com a cabeça do Michael Myers rolando no asfalto? Pois é, aquele na verdade era outro cara. O Michael Myers tá vivo e bem, e tem uma galera audaciosa querendo gravar um reality show na casa dele no Halloween. O Michael Myers vai deixar isso acontecer? Mas não vai. Pontos positivos. A trama do reality show, que é tipo um jogo de escape, mas que acaba virando uma coisa real, e a galera que tá assistindo tem que ajudar os participantes a sobreviver, tem uma ideia boa ali em algum lugar. Só não foi aqui que ela floresceu. Os momentos de estupidez absurda desse filme são a melhor coisa dele. Isso inclui a subtrama da festinha, a infame cena com os dois Michael Myers e qualquer cena com o Busta Rhymes, na real. O Michael Myers desse filme é até bem atuado, e eu gosto muito de ver ele quebrando umas portas na cabeçada, então tem isso. Pontos negativos. A única coisa pior que o começo desse filme é o resto desse filme. Eles cagam pro filme anterior, anulando o confronto final da Laurie com o Michael. Não bastasse isso, eles matam a Laurie sem cerimônia nenhuma aqui, porque a Jamie Lee Curtis não queria voltar mais pra franquia. E agora ela tá de volta na franquia. Quem diria? A direção é horrível. Quase todas as cenas têm ou aquele slow motion forçado que parece que deu defeito na TV, ou um found footage merda incompreensível. O personagem mais interessante desse filme é o Michael Myers, porque o resto é só um monte de gente babaca fazendo burrice, e a protagonista tem toda a personalidade de um saco de batata. Esse filme é uma confusão tonal inacreditável. Ao mesmo tempo que ele se leva a sério quase o tempo todo, o Michael Myers é derrotado no final com o Busta Rhymes enfiando um cabo elétrico na virilha dele. Na real, grande parte desse filme parece ter sido feito só pra maciar o ego do Busta Rhymes, que tem até uma cena que ele luta Kung Fu com o Michael Myers.
A subtrama do menino que fingia ser outra pessoa na internet pra falar com a protagonista não tem final. Ela nunca descobre quem ele é e eles nunca se conhecem pessoalmente. Reza a lenda que essa cena existe, mas os produtores queriam fazer igual os 7 Suspeitos e mandar finais diferentes pra cinemas diferentes. O problema é que em 7 Suspeitos isso faz sentido, porque cada cinema recebe um final com um assassino diferente. Mas em Halloween Ressurreição, o tal final alternativo é uma parte importante da trama. Então a versão oficial do filme fica incompleta. Ia ser tipo se a gente pegasse o Retorno do Rei e mandasse o Retorno pro Condado pra um cinema, a Coroação do Aragorn pra outro cinema e a cena nos Portos Cinzentos pra outro. Isso não faz sentido nenhum. Vocês sabem a categoria que eu vou colocar Halloween Ressurreição. Eu não vou passar a cena da voadora Kung Fu de novo. E quando você caga tanto a franquia desse jeito, qual é a única saída? Cancela essa porra toda e começa de novo. O que nos leva a Halloween, o Início, dirigido por Rob Zombie. Esse filme é um reboot definitivo da franquia. Então a história desse filme é dividida. A primeira metade é a infância do Michael Myers e como ele virou um assassino. E a segunda metade é um remake direto do primeiro filme. Pontos positivos! Dá pra ver que o Rob Zombie gosta do Halloween original e não tá fazendo isso só pela grana rápida. Pra bem ou pra mal, ele parece mais um filme do Rob Zombie do que um remake merda genérico. Esse é o filme mais brutal de todos os Halloween, com os efeitos sangrentos caprichados no gore. O elenco desse filme é um verdadeiro cara a cara do cinema trash, e tem um monte de ator veterano, tanto estrelando quanto fazendo uns personagens aleatórios. E mesmo com esse elenco foda, quem mais se destaca no filme é o ator mirim Doug Furt, que faz um Michael Myers criança bem assustador. A fotografia é boa, não é aquela merda desnecessariamente sombria que tava famosa na época. O design do Michael Myers aqui é provavelmente o mais ameaçador que ele já esteve, o que é sempre bom. Aqui eles realmente preparam o fato de que a Laurie é irmã do Michael Myers, e eu gosto como a dinâmica entre alguns personagens também é diferente do filme original. Pontos negativos. Os problemas que eu tenho com esse filme são os mesmos que eu tenho com outros filmes do Rob Zombie. O roteiro é muito exagerado, nenhum desses personagens parece real, porque no universo do Rob Zombie todo mundo é muito escroto ou muito pervertido, e às vezes é os dois. A Laurie e as amigas dela são tão constrangedoras, parece que o objetivo é fazer você odiar todos os personagens menos o Michael Myers. A direção é confusa pra cacete e a montagem imperativa não ajuda. Toda cena que acontece alguma coisa é uma mistura de plano detalhe com câmera tremida e o foco fica zoado e é uma tempestade visual. E tem uns recursos no filme sem motivo nenhum, tipo, tem uma cena que é em sépia. Por que essa cena é em sépia? Porque foda-se, ela é em sépia. A peruca do Malcolm McDowell também é bem zoada, né? But the hair is very a la Rob, and you know, it was getting in my mouth. I couldn't eat lunch with it. I said, how do you manage with this thing? It's ridiculous, you know. Esse filme ainda cai naquela velha sina de remakes que é repetir cena do original fora de contexto. No filme original, o namorado da Linda desce pra pegar cerveja na geladeira e o Michael mata ele. No remake, eles não estão numa casa normal, eles estão na casa abandonada dos Myers e o cara desce pra pegar cerveja no cooler que tá na van. Tipo, por que ele não levou o cooler lá pro quarto? É muito mais prático do que você ter que descer a escada e sair de casa pra pegar essa porra no carro toda vez que acabar uma latinha. Mas de longe, o maior problema do filme é a justificativa desnecessária do Michael Myers. Não sei se é exatamente um ponto negativo, mas eu vou falar aqui. Ele tem 170 motivos pra virar um assassino. E eu acho que seria muito mais efetivo se ele fosse só uma criança normal e do nada virasse a encarnação do mal que ele é, sem explicação nenhuma. Mas eu dou o crédito por ser um Michael Myers bem diferente dos anteriores. Eu inclusive gosto de chamar ele de Rob Myers, porque parece um pouco que o Rob Zombie se colocou nesse papel. Halloween, o Início, é um filme decente. A primeira metade é interessante e a segunda metade é um remake estúpido, mas que é divertido e grotesco o suficiente. Halloween 2, dirigido por Rob Zombie. Esse filme se passa um ano depois do primeiro, o Dr. Loomis ficou famoso e agora tá fazendo o turnê do livro que ele escreveu sobre o caso, a Laurie tá morando com o xerife Brackett e tá todo mundo traumatizado, e o Michael Myers tá tendo umas visões bizarras da mãe dele e tá indo matar todo mundo porque é isso que ele faz. Pontos positivos! Efeitos especiais bem extremos, o gore aqui é bem feito de novo. E também tem um elenco de apoio muito bom outra vez. Quem chama a atenção dessa vez, porém, são os principais. Eu gosto do rumo diferente que os personagens tomam. E o mais interessante é que esse é o primeiro filme que tem a Laurie descobrindo ser irmã do Michael Myers. Até o Rob Myers aqui tem um certo desenvolvimento, mas tipo, ele tá literalmente virando o Rob Zombie. Eu gosto das cenas de sonho, que tem um estilo experimental estranho, mas que até faz sentido. Eu queria que tivesse mais dessas maluquices no filme. Pontos negativos. Esse filme foi gravado em 16mm, o que deixa com um aspecto mais filme B, meio sujo. E isso podia até funcionar, mas a fotografia é super escura e sombria, então o visual fica meio cagado. Eu sei que é pra ser sombrio, mas eu acho que tem que seguir uma lógica. Tem uma cena que eles estão comendo pizza em casa e, porra, quem come pizza com essa iluminação? Isso não parece uma casa real, parece um quadro do Caravaggio. Os personagens aqui são quase todos insuportáveis,
de novo. O universo dos filmes do Rob Zombie é tudo brutal, todo mundo é tarado sem limites e todo mundo escuta heavy metal. Parece mais uma letra de música do Gore do que um filme sério. Tem uns detalhes de design de produção nesse filme que parecem bem infantis, tipo esse teste de roxário estúpido na parede do psiquiatra. Além de ser bem estereotipado, também não dá pra ver nada ali além de um cavalo branco, o que meio que quebra o propósito desses testes, né? Esse filme não tem muita tensão, você sabe exatamente tudo que vai acontecer em cada cena. E por que essas pessoas continuam ameaçando o Michael Myers? Porra, quando você encontra um cara de 2,3 m de altura, com cara de maluco, barba gigante, vestido igual a porra do ceifador sinistro, você não vira pra ele e fala: ei, não mexe comigo, eu sou o perigo. Ninguém ia fazer isso. Esses personagens têm a mesma mentalidade que os ladrão de Skyrim, que usa uma faca de pão pra tentar assaltar um cara com essa armadura. Olha, eu realmente nem sei em qual categoria colocar esse filme. Tem umas coisas que eu gostei bastante, mas na maior parte do tempo eu só tava meio entediado mesmo. E quando você caga tanto a franquia desse jeito, qual é a única saída? Cancela essa porra toda e começa de novo. E é exatamente isso que eles estão lançando agora com o novo Halloween, que ignora todos os outros e pega pra continuar do original do John Carpenter. Se for pra fazer uma analogia pra franquia do Halloween, eu vou dizer que eles são tipo o Kiss dos filmes slasher. Eu vou explicar. O Kiss é uma banda que começou tocando hard rock lá nos anos 70, mas eles sempre mudaram o estilo pro que tava mais popular na época. O Halloween é a mesma coisa, ele muda com a época. O original é um suspense bem anos 70, as continuações são a bagaceira slasher dos anos 80, o H2O vai na onda dos teen slashers dos anos 90, do Pânico. O Resurrection é meio found footage, meio aqueles exploitation de internet no começo dos anos 2000. E aí tem os remakes sombrios dos anos 2000 também. E agora, quando o terror tá com esse movimento revivalista também, eles estão fazendo um filme revivalista. A minha recomendação são os dois primeiros e depois o H20 pra concluir essa história, e o remake é opcional. Uma recomendação à parte é o Halloween 3, que tem que ser assistido como um filme qualquer e não como parte da franquia. E que vem o filme novo, né? Vamos ver o que vai sair dele. Essa foi a retrospectiva de Halloween. Se vocês gostaram, deixem a sua curtida no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo qual o seu Halloween preferido. Também façam os pedidos de outras retrospectivas que vocês querem ver. É isso aí, pessoal. Até a próxima.